Olá, pessoal, começando mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje nossa bancada do M está bem bacana. Aí estamos com o nosso correspondente internacional, Davi Vai, diretamente de Portugal. Lisboa ou Cidade do Porto, não sei, esse rapaz sempre está rodando. Outro dia ele estava em Nazaré. Isso é que importa. Sempre em movimento, estava em Nazaré. Eu vou contar essa história daqui a pouco, essa de Nazaré, porque senão eu vou estragar a apresentação, porque é engraçado. André Tornov, que nossa carioca paulista carioca. Tudo bom, André? Tudo bom. Oh, legal. E, gente, hoje temos um convidado, sarrafo lá em cima, novamente. Estamos com um convidado muito bacana, muito legal, que é o Giuliano Mazzetto. Ele é reitor da Unicatólica, nascido em Mato Grosso, Rondonópolis e torcedor do Palmeiras. Então já criou aqui uma certa rivalidade com a nossa bancada, que é flamenguista. Mas tudo bem, vamos lá, vamos respeitar, né? Porque o Palmeiras ganhou tudo, ganhou agora recentemente a Copinha, inclusive. Vamos respeitar, né? Tem que respeitar. Mas, enfim, diga, seja bem-vindo, Giuliano. Eu, como palmeirense, eu já aprendi uma coisa. Às vezes é só arranque, viu? Mas vamos lá. Não pode perder a esperança. Nada, tá com timaço, tá voando, né? Como diria na gíria. Enfim, ô Davi, rapidamente, você foi parar em Nazaré, né? Foi ver lá o campeonato de ondas, aquelas big waves e tal. Pô, faz um relato. Vontade. Não é? Eu também. Faz um relato breve aí, notícia, breaking news aí do que tem acontecido aí pelo velho continente. Eu fui, mas eu fui no dia da fake news. Eu fui no dia que não tinha onda gigante. Eu vou te falar, quando tem onda gigante lá é lindo. Eu já fui, já vi. Pô, o negócio é uma experiência mesmo. Mas eu fui no dia que foi todo mundo lá e aí aquele negócio, né? Previsão do tempo. Às vezes não dá tão certo. Eu não vi. Não tinha nem uma marolinha para contar a história? Nem uma marolinha? Não, tinha. Não. Assim, se você for ver as ondas, eram grandes. Mas não eram gigantes, né? Então eu fui no dia da fake news, mas para quem tiver oportunidade de conhecer, de ir mesmo, assim, sabe? Por mais que você não surfe, mas caramba, é um fenômeno da natureza aquilo lá, cara. Pô, é uma experiência. Joia! Engata o momento da audiência, então, aí, Davi, por favor. Falando em experiências é o que a gente proporciona aqui para a galera, né? Sempre um convidado de garbo, elegância. Hoje aí o Giuliano, vamos ver aí um cara que fala sobre... O cara é 360, o cara fala 360. Sobre todos os assuntos, assim. É só jogar a bola que ele desenvolve aí uma tese em cima disso. Então, pedir para a galera deixar o like... É sempre relevante aí quando vocês dizem para o YouTube que o programa é bom, então o like de vocês avisa aí os algoritmos. Para a galera também que acompanha sempre a gente, verifica se você está inscrito aqui no canal, porque muita gente acompanha a gente e não se inscreve, ou sei lá, nem se liga que você está inscrito ou não. Isso daí também é uma métrica que, assim, você está dizendo para o YouTube que o programa é bom, mas você está dizendo para a gente que a gente está no caminho certo. Então isso é legal, sabe? Assim, motiva muito a gente. E 2021 foi bem produtivo, aí a gente subiu muito programa, 2022 promete, estamos abrindo aí o ano, aí uma das primeiras entrevistas com o Giuliano, e trazer um cara desse aqui não é fácil. O cara vê o número de inscritos, o cara vê a visualização. Então, galera, dá essa moral aí pra gente. Muito bem, eu vou aproveitar, vou apresentar agora o nosso convidado, mas queria dizer que o último programa é sucesso absoluto. Não, Andréia? Sucessaço. Foi muito bom, foi muito bom. Um dos campeões de audiência em 3 anos de M. Ai, que legal! Sensacional, legal. Muito bom. Obrigado para você que está do outro lado da telinha. Obrigado aí, pessoal. Obrigadão. Bom, Giuliano Mazzetto, graduado em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco, diploma em Teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana da Itália, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, um estágio doutoral na Universidade especial da Califórnia, em Berkeley. Ah lá, tem um gatinho, acho que eu vi um gatinho. Passou um gatinho na apresentação. Curso de formação de líderes educacionais pela Universidade de Harvard, pós-graduação em Growth Hacking. Rapaz, Growth Hacking me interessa. E Agile, eu não sei se fala assim, Agile Minds. Agile. Agile, obrigado.
pela HSM University, pós-doutorado em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, cientista, escritor, educador com experiência consolidada em gestão de grupos em alta performance, com foco em desenvolvimento humano e institucional. Gente, vou te falar uma coisa, se ler tudo aqui, a gente vai passar o programa todo, eu estou lendo, é muita coisa. Mas o que me chamou muita atenção, que é bem interessante, ele é membro de pesquisa de fenomenologia, psicologia e pensamento decolonial. Rapaz, esse negócio, eu já vou aproveitar já na abertura, Diliano, desculpa a minha ignorância, ou até a minha curiosidade, mas tem como você dar rapidamente um panorama do que são essas áreas? Dá para distinguir psicologia, fenomenologia e linguística? Bom, vamos lá. Então, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, obrigado pela gentil oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala de currículo é aquilo são as palavras que a gente levou na vida, mas eu acho que o mais importante são as prosas que a gente constrói, né? Acho que isso é o mais importante. Eu digo que, antes de mais nada, eu sempre fui uma pessoa que gostou de conversar. E isso foi uma aprendizagem, porque eu queria ser físico, né? E depois eu migro para a filosofia, vou para a psicologia, então você vê que meu percurso é meio assim. Bom, fenomenologia. Fenomenologia é uma ciência filosófica que foi inventada no final do século XIX, na Alemanha, por um filósofo matemático chamado Edmund Husserl, que trabalha justamente com a seguinte ideia: a realidade se dá a partir de fenômenos. O que é um fenômeno? É aquilo que aparece a partir dele mesmo. Bom, isso traduzindo de uma maneira muito ampla, né? Vamos, por exemplo, pensar isso, depois a psicologia vira, dentro da psicologia, uma corrente que diz o seguinte: como é que a gente lida, por exemplo, com uma realidade do sofrimento psíquico? Vamos hoje, por exemplo, estamos na pandemia ainda, as pessoas estão aí, a taxa de ansiedade aumentou, a taxa de depressão aumentou, violência doméstica a gente sabe que aumentou. Divórcio aumentou, e as pessoas descobriram que ela tem casa, que ela tem família, e que as pessoas têm variação humoral, ou seja, que elas acordam felizes e podem terminar o dia triste, e nesse período elas viveram mais de sei lá quantas sensações. A psicologia fenomenológica estuda isso a partir desses fenômenos. Como é que isso daí diz os nossos estados existenciais? Então, esse que é o ponto. Por exemplo, quando eu digo, antes da gente começar a gravar aqui, o Sandro estava falando da experiência dele em São Paulo. E ele falou que, olha, a experiência dele em São Paulo fez com que ele descobrisse um estado moral chamado melancolia. E o que é que isso diz? Isso não é apenas uma coisa, a minha psique não está bem. Não. O meu posicionamento na vida, naquele momento, era assim. E isso tem certos desdobramentos. E isso tem tudo a ver com linguagem. Por quê? Porque nós somos a somatória das nossas memórias, gente. Memórias que nós vivemos e memórias que nós inventamos. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele tem que trabalhar de maneira linear. Então, aquilo que todos os gaps que existem aí, a gente constrói memórias. Então, o que é o ser humano, fundamentalmente? O ser humano é uma narrativa. O ser humano é uma intriga narrativa. E aí vem o elo entre essas frentes, né? A fenomenologia como ciência dos fenômenos, a psicologia como ciência do ser humano enquanto psique, e a linguagem enquanto essa grande tessitura de narrativa de si. Nós, gente, o tempo todo, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui, isso é uma narrativa. Nós estamos construindo um tecido. Quando a gente fala assim, curta o nosso canal, participa, assista aquilo que a gente está fazendo aqui, nós estamos construindo narrativas. E narrativas produzem identidade. Basta ver que vocês têm uma identidade. Seja a identidade pessoal, seja a identidade dessa proposta de entrevistas, seja a nossa identidade enquanto visão de mundo. É aí que essas coisas se amarram, nesse grande negócio chamado nós. Boa. Eu tenho uma perguntinha rápida para complementar esse seu... essa sua narrativa. Um raciocínio. Porque você falou que nós somos um comportamento do que a gente pensa, né? Do nosso presente, né? E do pensamento, né? Eu tenho estudado um pouco a epigenética, que fala um pouco sobre o passado, os nossos ancestrais, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que veio de uma família imigrante,
da China, né? Meu pai nasceu na China, eu tenho toda uma história de vida da Rússia, China, guerra, como milhões de outros também habitantes, né, do Brasil que vieram de guerra, né? Isso você acha que faz sentido dentro, né, já que você tem esse mix de formação de psicologia, de teologia, de filosofia, você acha que isso faz sentido? Porque isso para muitas pessoas é viagem, mas para mim não, mas eu não sei. Você que é tão estudioso sobre isso, o antepassado faz sentido na nossa vida? Faz sentido enquanto significa, faz sentido enquanto significa. Vamos explicar. Todos nós olhamos o mundo a partir de pensa uma moldura, né? À medida que a gente vai vivendo e a gente vai assimilando as histórias do nosso contexto, seja familiar, onde nós nascemos, né? Nós pensamos em português, né? E não é um português como o português de Portugal lá, que o Davi está lá, é um português que ele foi criando a sua história. Isso daqui, para nós, dá uma quadratura de mundo. Eu me lembro, por exemplo, a minha avó é de origem espanhola, meu avô é de origem italiana. Então, eu aprendi português e um monte de palavrões que não eram em português. E aí, o que acontece? Isso foi gerando a minha quadratura de mundo. Então, faz sentido enquanto... O que é uma cultura? O que é um modo de ver? O modo de ver é a aprendizagem de uma memória. E essa aprendizagem de uma memória é a aprendizagem de uma cultura, e por isso faz sentido. Eu sou descendente... Aqui vem uma palavra interessante. A descendência, ela só existe a partir do momento que eu recebo uma herança. E essa herança, ela, do ponto de vista genético, do ponto de vista cultural, do ponto de vista linguístico e do ponto de vista da minha visão de mundo. Então, faz sentido pensar o passado, faz sentido tentar entender o que é que me fez chegar até aqui? Faz. Por quê? Porque aquela música do Renato Russo, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais parecido com os nossos pais. E é justamente isso. Por quê? Porque a gente vai, de fato, reproduzindo esse modelo. Mais de 93%, gente, daquilo que a gente faz é inconsciente. Mas o que acontece? Essa inconsciência um dia foi consciente. Nós aprendemos a falar português escutando a língua materna, é a língua que a gente escutou dos mais próximos. Por isso que a gente tem sotaque. E isso é interessante. E na nossa história, todos nós temos os sotaques. Seja sotaque de sobrenome, seja sotaque de traços genéticos. Então, o que é o sotaque? É o traço diferencial que nos faz autênticos dentro de uma história comum. Boa. Então, por isso faz sentido. Eu estou com duas perguntas polêmicas, mas eu vou passar a bola para o Davi. O Davi também deve ter alguma coisa, mas vai lá, Davi, porque eu estou com uma boa. Quero pegar esse gancho aí, Juliano, que você falou o seguinte, que 93% aí dos nossos pensamentos, das nossas ações, nosso comportamento são inconscientes, né? E aí, como é que a gente sai dessa matrix, sabe? Porque aí a gente quer falar, não, vamos pensar fora da caixa. Termo corporativo lindo. Ótimo. E aí, quando você começa a escutar o vamos pensar fora da caixa, na realidade, o cara quer que você mergulhe na caixa dele, né? Uma caixa mais confortável, mais bonitinha, né? Então, a gente fica de caixa em caixa. Mas aí, como é que a gente acorda, então, e fala o seguinte, não, eu vou sair da Matrix, eu vou me libertar desses pensamentos aí, porque tem nesse software que a gente recebe, desses 93% que você falou, tem coisa ruim, sabe? Tem coisa que limita a gente, tem coisa que bota a gente para... E tem coisa boa também, mas tem coisa ruim. Como é que a gente acorda e fala o seguinte, não, isso daqui não me interessa, isso eu preciso reprogramar, e aí, como é que a gente faz? Ótima pergunta. Onde é que é o Red Pill? Conta pra gente o Red Pill. Legal. Aí. Ótima pergunta. Esses dias eu estava falando com o head de inovação de uma empresa aqui, eu falava assim, todo mundo quer ser inovador desde que nada mude. E é justamente isso que a gente vê por aí. Então, primeiro assim, essa metáfora que você usou é muito importante. Tem que sair da minha caixa para entrar na caixa do outro. E é justamente isso. Gente, primeiro eu vou fazer um passo atrás para responder sua pergunta. A razão, enquanto racionalidade ativa, dominadora, tudo mais, ela é datada e ela tem um território. Ela é datada por quê? O mito da razão, ele nasce a partir do século XVI, na modernidade, uma modernidade europeia, né? Onde a razão seria as soluções dos nossos problemas. Isso se desenvolve até o XVIII, no Iluminismo. No XIX vem a crise da razão, por quê? Porque as pessoas aí
vem aquele movimento que é o movimento romântico, né? Que vai dizer, olha, nós não vivemos apenas de razão. No século XX, nós temos a crise da razão, que é a crise da razão institucional. Basta ver que a gente não acredita mais nas instituições como igreja, Estado, família. Essas instituições estão em crise, né? E aí, vem um cara que começa lá, o Freud, vai dizer o seguinte, olha, tem muita coisa dentro de nós que nós não temos domínio ativo sobre elas, mas elas influenciam. E isso vai desenvolvendo. Acho que o primeiro ponto para tentar fazer uma resposta para você é como sair dessa matrix. Eu acho que primeiro a gente não sai dela, mas a gente pode tomar consciência dela. Por quê? Basta entender o seguinte, o ego, gente, o ego é o menino mimado que subiu no ônibus, sentou na janela e falou assim, desde que eu cheguei o mundo é mais bonito. Não, o mundo já estava rodando faz tempo, né? Então isso é o ego. A ilusão do ego é justamente essa, é pensar que nós podemos e temos, é a ilusão do controle. Os budistas vão trabalhar magnificamente essa ideia da ilusão do controle, né? Então, o que é que nós podemos fazer? E pensando no ambiente corporativo, isso é um trauma, porque dentro do ambiente corporativo, a primeira máxima que nós aprendemos é aquilo que você não controla, você não faz gestão sobre isso. Essa é a primeira máxima da gestão, né? E quando na vida humana, a vida humana muito mais do que algo dado e controlado, a vida humana é um espaço de ressignificação e descoberta. Então, o tempo todo nós estamos contando para nós uma mesma narrativa chamada indivíduo. E como é que nós ressignificamos isso ou podemos mudar esses pontos de sombra dentro da nossa história? Vamos chamar isso de ponto de sombra. A partir do momento em que eu começo a tomar consciência, ou seja, eu passo isso do nível automático para o nível consciente. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Isso gasta energia? Gasta energia. Por isso que a gente fica o tempo todo buscando 5 passos para alguma coisa, porque a gente quer atalho. O nosso cérebro funciona por meio de atalhos. O problema é que a vida não nasce com bula. Quando você nasceu, não tinha um manual, né? Quando você nasceu, não tinha um manual de instrução de como sobreviver aos humores de Giliano. Não tinha esse manual de instrução. A vida não nasce com bula. E aí o que acontece? Hoje a gente tem uma mania, que é perigosa, de querer dizer que, primeiro, felicidade virou uma obrigação, né? Você tem que ser feliz. Depois, você tem que estar bem. Você tem que ser consciente. Você tem que ser uma pessoa de sucesso. Quando, na verdade, você não nasceu com bula. Então, como sair da Matrix? Primeiro, você não sai. Segundo, como lidar com os pontos de sombra? Os medievais tinham uma coisa que era muito legal. Tem uma imagem medieval que é uma menina, assim, né? Uma senhora com um monte de demônio ao redor dela. Isso eu trouxe para a minha vida. Aqui perto do meu computador tem um bilhetinho que é qual é o demônio interior com qual demônio interior eu vou conversar hoje. Né? Por quê? Porque é justamente isso. Não é superar, é aprender a conviver. Qual que é a diferença entre o filósofo e o sábio? O sábio é aquele que superou a angústia. O filósofo é aquele que aprendeu a conviver com ela. Isso é uma tese do Sponville. Gostei disso. Gostei. Né? Em geral, nós não vamos superar essa angústia que nos aflige de várias maneiras. Ela tem vários nomes. Mas, em geral, a gente não vai superar isso. Mas a gente pode aprender a conviver com ela. E aí, o meu cachorro bravo ou o meu pincher, que faz só barulho, ele se torna uma possibilidade de crescimento. Ele se torna uma força que antes era um desafio. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, e desculpa se eu estou me delongando, é para mostrar um cenário. A pessoa falou assim, não, eu sou assim, síndrome de Gabriela, que a gente fala, né? Eu falei, que pena, porque você tá dizendo, né? Você está dizendo que a pior coisa que o pior defeito que é mais percebido é aquilo que te domina. Então você está dizendo que aquilo de mais enfático que determina a sua personalidade é aquilo que mais incomoda os outros. Então você não é senhor de si, você é escravo dessa sombra. Então acho que esse é um ponto importante. Pensa conviver, aquela história, todos nós temos as nossas sombras, os nossos tios chatos, as nossas tias chatas, a nossa sogra e o nosso sogro simbólico. Vamos eliminar isso? Não, nós vamos aprender a conviver com isso. E isso é mais desafiador, sabe por quê? Porque eliminar é mais fácil.
Agora, aprender a conviver, isso é um problema. Juliano, então, concluindo, você acha que o autoconhecimento é um bom caminho para você eliminar esses demônios e para você saber conviver melhor com as pessoas? O autoconhecimento é um bom caminho para você entender que, da mesma forma que a Andréa tem momentos ruins e momentos bons, eu também posso ter, e isso não vai fazer dela nem de mim melhor ou pior, maior ou menor. Mas vai me entender que, em geral, gente, aquilo que nós temos de muito bom tem um lado sombrio. Por exemplo, uma pessoa que é muito empreendedora pode ser uma pessoa autoritária. Verdade. Né? Uma pessoa que é muito comunicativa, uma pessoa que é muito afetuosa, muito empática, ela pode ser muito ruim para tomar decisões. Por quê? Porque tomar decisões significa colocar um dentro e um fora. Então é isso. Autoconhecimento é aprender a dialogar com os próprios demônios. Segundo os medievais. Oi. Não, é que eu queria pegar um gancho, porque você está falando uma coisa que seria... Pega o gancho. Deixa eu pegar esse gancho aí, que eu já estou aqui, assim, aguardando um ponto de kill aí seu. Aí agora você me deu, aí vamos lá. O René Descartes, ele falava, século XVI, XVII, filósofo francês, ele falava que todo homem é bom por natureza. A gente estamos em pandemia, já abrindo, infelizmente, o terceiro ano de pandemia, e o que a gente tem visto é que lá no início da pandemia estava muito aquele papo de empatia, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar o comércio local, vamos ajudar o coleguinha, vamos isso, vamos aquilo. E no decorrer da pandemia, eu pelo menos tenho essa leitura, eu posso estar enganado, lógico, mas você vendo assim que, no geral, o ser humano ele tem ficado cada vez mais desumano. Então, assim, eu acho que o Descartes, lá no século XVI, XVII, tudo bem, contexto e tal, é outra época, outros tempos e tal, mas estamos no século XXI, vários pensadores, quem sou eu, né? Mas eu tenho que, se a gente não criticar, né? Já dizia, acho que, se eu não me engano, Aristóteles ou Sócrates, um deles falava que é na dúvida que nasce a sabedoria, né? Então, a gente tem que criticar, né? Tem que estar sempre questionando. Você concorda ainda com essa frase do Descartes? Você acha que, de fato, o ser humano, com a pandemia, principalmente, ele está, de fato, ficando mais humano? Ou a minha impressão de que a gente está, cada vez, olhando para o próprio umbigo, está certo ou está errado? Ótima pergunta. Eu vou te responder com três companheiros: René Descartes, Michel de Montaigne e Dante Alighieri. Então, René Descartes, no livro das Meditações, ele vai dizer uma coisa ele vai dizer o seguinte: a coisa mais distribuída entre os homens é o bom senso. René Descartes estava errado, né? E quem vai dizer isso não é Juliano Mazeta, é Michel de Montaigne, que é outro filósofo francês do Renascimento, olhando para René Descartes. Bom senso, gente, não é uma coisa bem distribuída entre os homens, entre os seres humanos. Não é. E aqui vem uma coisa interessante. Tem um livro chamado assim, A História da Solidão e dos Solitários, que vai dizer justamente qual que é o grande projeto que a modernidade criou e que a contemporaneidade continuou. O projeto do homem emancipado. O que é o homem emancipado? É o homem capaz de lidar e de imputar a sua própria responsabilidade. A ideia de indivíduo, gente, ela surge na filosofia do direito, na modernidade. Por quê? Porque eu não posso culpar algo que pode ser dividido. Eu não posso distribuir a culpa. A culpa só pode ser dada para aquilo que não pode ser dividido. E o que é aquilo que não pode ser dividido? Indivíduo, né? Então, aí nasce a ideia do indivíduo. E essa ideia do indivíduo nasce um indivíduo racional que é sozinho. Então, qual que é o grande drama do projeto moderno, do projeto contemporâneo? É a solidão. E qual que é o efeito colateral desse projeto? A indiferença. E por isso aí eu falei que ia usar Dante, vou usar o Descartes, Michel de Montaigne, agora o Dante. O último nível do inferno de Dante, na Divina Comédia, é justamente o inferno gelado, que é o inferno da indiferença. Como que eu percebo esse período pandêmico? Uma vez eu falei sobre isso. Tudo que é novo, seja bom ou seja ruim, produz euforia. O que é euforia? Euforia é o desdobramento de uma energia psíquica em relação a um fato.
seja ele bom, seja ele ruim. As pessoas se empolgam. Basta ver quando a gente começa um relacionamento. Nos 3 primeiros meses, o cérebro descarrega dopamina na nossa corrente sanguínea. Você pode perceber que nos 3 primeiros meses, ninguém odeia o namorado ou a namorada, porque está dopado, é dopamina, né? Isso é um efeito biopsíquico. Basta ver que... Por que Romeu e Julieta, lido pelo pessoal do 19, é o símbolo do amor eterno? Porque eles conviveram 4 dias. Então, é por isso que é o símbolo do amor eterno. Não deu tempo, né? Então, ainda morre depois, né, pô? Ainda morre. Ainda morre. Não deu tempo de ter uma DR. Então, essa que é a grande questão. Então, a primeira fase da pandemia foi essa fase eufórica. Por quê? Porque lá no começo da pandemia, não sei se vocês se recordam, nos fizeram uma promessa. Vai durar 4 ou 5 meses. Essa foi a promessa feita. Então, as pessoas falam, maravilha. Tanto é que, nesse período, nós tivemos bate-panela, nós tivemos os atletas de fundo de quintal, nós tivemos os masterchefs, nós redescobrimos que a nossa casa é maravilhosa. O home office virou o espaço sagrado, virou o santuário do trabalho. Depois disso veio o efeito rebote, que é o cansaço. Depois do cansaço veio um outro efeito. Quando você está muito cansado e você não consegue lidar com a realidade, o que você faz? Você a nega. Aí vem o período do lasque-se. Vamos botar para moer. E aí veio a segunda onda. Depois, o que acontece? Veio a segunda onda e a coisa não se resolveu. Aí veio o descrédito. E agora, depois disso tudo, você junta que existe cansaço, existe descrédito, existe uma negação de uma realidade, que são todos movimentos de sobrevivência que em si não são ruins. Quando potencializados, eles se tornam problemas. E aí você me pergunta, você acredita que o homem é bom ou ruim? Eu não acho que o homem é bom nem ruim, eu acho que o ser humano é um projeto. Eu te dei uma caixa de ferramenta, dentro dessa caixa de ferramenta, você tem uma motosserra. Ou melhor, você tem um martelo. Você pode usar para pegar um prego na parede, colocar um quadro, dar uma martelada na cabeça de uma pessoa. O martelo é ruim ou bom nesse caso? Ele não é nem bom nem ruim. Verdade. Isso é muito... Por que essa pergunta sua é importante? Nós tendemos a pensar a realidade a partir de polarizações morais. Vou me explicar. A realidade precisa ser boa ou ruim. A realidade precisa ser bonita ou feia. E Kierkegaard, que é um filósofo existencial do século XX, ele vai trazer justamente isso. Existem coisas que não são nem boas nem ruins, mas são dados da existência. Por exemplo, todo mundo vai sofrer. E isso não é Marília Mendonça. Isso daí, quem já viveu muito tempo atrás, já sabia que a realidade era assim. Que todo mundo, em algum momento, vai passar por um desconforto, vai passar por uma frustração e vai passar também por um momento de satisfação e alegria. Então, essas coisas são boas ou são ruins? Elas não são nem boas nem ruins. São dados da existência. Se ela me gera satisfação ou não, aí é outra coisa. É o princípio estético do prazer. Então, essa é a realidade. O homem é bom ou ruim? Não, o homem é um projeto, que pode ser um projeto bom. A humanidade é um projeto, né? Que pode ser um projeto bom ou pode ser um projeto ruim. Talvez esse gatilho do onde é que fica ruim seja exatamente o que a gente estava falando de onde é que entra o ego, né? Porque você pensa o seguinte, vamos lá, a gente estava aí no início da pandemia lidando com uma coisa nova aí para todo mundo. E aí, o que a gente sempre ouviu? Vamos pegar aí o Brasil como referência. A gente não tem dinheiro, cara, o hospital público é ruim, sempre foi ruim, vai ser sempre ruim porque não tem dinheiro. Cara, aconteceu o dinheiro, sabe? O dinheiro, imprimiram mais dinheiro. Então, assim, olha a coisa boa que você pode fazer a partir daí, sabe? Surgiu um recurso que até então as pessoas falavam que não existia, que era o dinheiro, e aí você podia montar os melhores hospitais públicos do mundo no Brasil. E aí o cara entrou um ego na cabeça de quem decide e falou assim, espera aí, mas isso também pode virar obras sem licitação, compras sem licitação. Então aí agora mudou a regra, sabe? Eu vou pegar esse recurso. Na hora que entra o ego, então, eu dei um exemplo que pode ser de um governador ou do prefeito, sabe? O cara pegou ali para uma obra, alguma coisa sem licitação. Mas também entra na gente, sabe? Entra na gente também. Toda hora
entra um ego. Acho que na hora que a gente conseguir identificar esse ego, a gente vai começar a ter esse despertar da consciência, né? Aquela coisa, se a gente entende que isso é um problema, pô, não sei se resolver é muito fácil, né? Como o Juliano falou, pô, a gente não sai da Matrix, mas se a gente tiver consciência que o ego está entrando, já é um caminho, sabe? Ô, Davi, no programa passado com o Nelson, teve alguém da audiência, eu não vou lembrar o nome, desculpa, realmente eu não vou lembrar, mas eu guardei o que essa pessoa mandou para a gente, que é uma frase do Morgan House, do livro A Psicologia Financeira de 2021, que diz o seguinte, abre aspas, a partir de um determinado nível de rendimento, tudo que você precisa fazer é não alimentar seu ego. A gente até discutiu essa frase, conversou e tal, no programa passado. Eu acho que tem uma coisa muito, muito legal que você está trazendo, que é o seguinte. Quando a gente fala da coisa pública, res pública, daí vem a palavra república, a república não é baseada na ideia de bem, mas baseada na ideia de interesse. E o que é a ideia de interesse? Inter, esse, entre, o ser significa aquilo que produz um acordo coletivo capaz de sustentar uma premissa ou sustentar uma verdade. Traduzindo isso de maneira muito prática, quando o acordo visa apenas o retorno imediato, em geral, ele é danoso do ponto de vista de médio e longo prazo. É isso que você trouxe aí. É mais interessante eu usar isso daqui para fazer obra e campanha pública, por quê? Porque isso daqui vai me dar voto, eleição e tudo mais, do que resolver uma questão endêmica, que é a questão da pandemia. Que às vezes vai aparecer pouco. Por quê? Porque o político não vai no postinho de saúde ver lá as pessoas sendo vacinadas. Essa que é a grande verdade. Então, quando nós começamos a entender qual que é o princípio dessa coisa chamada funcionamento do espaço público, o espaço público é um espaço de interesses. E isso não necessariamente é ruim, mas é o espaço onde nós firmamos acordos. Aí vem a questão do ego. Quanto mais míope for a minha capacidade de firmar acordos, mais danoso vai ser o resultado disso para o coletivo. E é justamente isso que é o problema daquilo que você está trazendo como o problema do ego. O ego é míope, esse é o narcisismo. Narciso olha para o espelho e fala, se não for igual a isso, não vale. Então, qual que é o grande problema do ego? Não é a potência que ele tem, porque ele tem uma potência ativa muito importante, é a miopia. O ego precisa ir no oftalmologista. E, às vezes, deixar de pensar que ele tem 2,20 metros e passar a entender que ele tem 1,60. E não adianta usar tamanho para isso. Não adianta subir no banquinho. Ele tem 1,60. É aquela história. Isso é uma frase de Michel de Montaigne. Às vezes, nós julgamos a pessoa por ela e pelo pedestal. Então, ela fica muito alta. Mas, quando ela desce, ela fica normal. Então, esse é o problema. A ilusão do ego é a miopia que ele tem. E como é... E aqui vem uma coisa que é muito legal. Esse é o tema fundamental do ensaio sobre a cegueira de Saramago. Quando o Saramago fala sobre o ensaio da cegueira, ele está justamente dizendo isso. Olha, existe uma miopia crônica, que é a miopia do ego. É pensar que eu, quando nasci, o mundo se tornou mais feliz. As pessoas sorriram mais. Eu vim contribuir. Olha a frase. Eu vim deixar a minha marca na humanidade. Menos. A humanidade, com seus 7 bilhões de pessoas, está cagando para você. Né? Então, assim, nossa, mas isso é muito duro, isso é muito constrangedor. Não. Isso faz com que a gente entenda que é na pequena história que a gente consegue agir. Boa. Por quê? É a pequena história que está na nossa mão, gente. Agora, como o ego é míope, ele é inflacionado. Ele sempre pensa que, se não for igual Narciso, não vale a pena. E o mito de Narciso, nesse ponto, é muito bonito, né? Porque tinha a Eco aqui, que era a menina que estava... A ninfa que estava apaixonada pelo Narciso. E o Narciso não deu bola para a Eco, foi lá, olhou numa das versões, né? Olhou para o lago, pegou e morreu afogado. E quem é que ficou mal na história? A Eco, que ficou sem Narciso e desolada de amor. E por isso fica ressoando a cada dia nos montes
aquilo que é repetido. Esse é o mito de Éco, não é um mito muito feliz. Por quê? Porque Narciso não soube reconhecer Éco. Isso é um drama da contemporaneidade. A contemporaneidade é baseada no conhecimento e não no reconhecimento. O que é reconhecimento? É partir do pressuposto que na minha frente, independente dos títulos e daquilo que a pessoa faz, existe uma pessoa que não é igual a mim, que não tem uma história igual a minha, mas que eu posso aprender muito com ela, desde que eu tire o espelho da minha frente e coloque um óculos mais potente. Isso está uma aula hoje. Uma verdadeira aula. Aliás, eu tenho uma pergunta de professor para professor, mas eu vou guardar para depois. Eu vou chamar agora o nosso momento audiência, que é um momento que a gente chama de momento treta, que é aquele momento em que a gente lê alguns posts, algumas coisas que o pessoal manda para a gente, mas nós não somos obrigados a comentar, né? O pessoal da bancada sabe, então, Juliano, fica à vontade. O comentário é livre, então a gente aqui quer manter assim uma determinada calma, digamos assim, né? Não jogar gasolina, né, na fogueira. Então, assim, vou começar hoje com o Douglas. E, gente, o hype da internet, só para registrar aqui, o hype da internet sempre foi política, desde que a gente estreou esse programa há 3 anos atrás. E hoje, né, muito forte, o falecimento do Olavo de Oliveira. Né? Foi isso, Olavo? Acertei o nome? Olavo de Carvalho, né, escritor, filósofo e tal, enfim. Todo mundo falando aí no falecimento dele. E aí tem umas repercussões, entendeu? Tanto a favor quanto contra. Tem uma, inclusive, aí do Zé de Abreu, ator Zé de Abreu, que foi péssimo, inclusive, foi de mau gosto, uma coisa que, independente de política e polarização, ele foi infeliz. Eu não vou nem repetir aqui, porque eu achei horrível. Enfim, quem quiser, procura aí no Google que vai saber. E o pessoal está falando muito, logicamente, na morte do Olavo de Carvalho. O Douglas manda para a gente o seguinte: nunca serei vegano. Meus antepassados não inventaram arco e flecha para caçar repolho. Bom, começamos bem. Quando começa assim light, eu fico até com medo, mas vamos lá. Tem outra aqui bem legal, a Maria Rita. Ela manda para a gente o seguinte: uma entrevista que o CEO e fundador do Nubank deu para a Veja, que ele fala que a crise não é desculpa para crescer. E é bem interessante isso, né? Porque o Nubank, de fato, ele teve ele alavancou muito forte dentro da pandemia, inclusive abriu até o IPO na Bolsa de Nova York. Ele passou o Itaú. Dentro da pandemia. Foi sensacional. Aqui a Heloísa, ela traz uma frase aqui se eu não me engano, é Booker Washington, um educador norte-americano. Abre aspas: poucas coisas podem ajudar mais uma pessoa do que colocar a responsabilidade sobre ela e deixá-la saber que você confia nela. Aí, isso é legal. Estamos num papo cabeça hoje, hein? Tá bacana. Está filosófico. Está filosófico. O Marco Henrique, tinha que vir, você sempre vem para zoar. Aí vem ele falando o seguinte: é Marco ou Márcio? Agora eu não sei. Ele bota o seguinte: Rock in Rio 2022. MC Kevinho, Anitta, Ludmilla, Ivete Sangalo, Pablo Vittar. Tô fora. Querendo dizer que de rock não tem nada, né? Isso já não é de hoje também, né, gente? Vamos brincar assim, com as atrações, mas Rock in Rio, o rock mesmo, para quem curte, né? Rock, já ficou para trás. O Rock in Rio virou só uma marca. É mais pop em Rio. E aqui em Portugal, que tem também esse festival aqui, né? Tem, só que além de não ter rock, não tem Rio também. Então, verdade. Ainda tem isso. Nossa, fica pior ainda, assim. Mas o povo que foi escolhido aí também diferenciado, como esse que... eu acho que a pegada é a mesma. Virou pop, mas tudo bem, é compreensível, isso aí até é justificado aí por várias, inclusive pela própria agência, né, que faz o Rock in Rio, pela Artplan, enfim. Bom, isso aí abre uma polêmica danada, mas vamos aqui seguir. O Luiz Paulo, ele manda para a gente o seguinte: fonte dele, e eu verifiquei, é a BBC News.
5 dados sobre como os ricos vivem pandemia no Brasil. E é rapidinho, gente. Primeiro, 2% da população, 20% do consumo. Porsche tem vendas recorde em 2020 e 2021. Fila de 20 meses para a compra de helicópteros. Mercado imobiliário de luxo cresce 81%. Investimento recorde no exterior. E aí ele cita aqui, além da BBC, ela cita as fontes que ela tirou da FGV, Euromonitor, Porsche, Leonardo Helicópteros e Brain. Então, gente, a pandemia é para uns e a pandemia para outros é bem diferente, né? A gente até já estava falando aqui. A Carla... Mas a gente tem esse fenômeno mesmo, sabe? O grande está ficando maior e o médio está, cada dia, aí, se afundando mais. Então, crescimento em carro. Se você pegar no varejo, quem cresceu? A Amazon ou o seu João abriu uma segunda loja da lojinha dele? Não abriu uma segunda loja, está lá segurando com a primeira loja ainda, e a Amazon está aí voando. E se não fechou, né? E olha lá, se não fechou. Isso. A Carla, ela mandou uma coisa bem aqui, fui verificar também, bem assim, assustador. Ela bota o seguinte: doença do beijo pode causar esclerose múltipla, diz estudo. Pesquisa da Universidade de Harvard indica que infecção pelo vírus da mononucleose precede quase todos os casos de esclerose múltipla e que há suspeitas, né, que pode desencadear a suspeita pelo contágio do beijo. Rapaz, isso aí... Acabou o amor, hein? Essa é a manchete. Rapaz, essa é assustadora, viu? Essa Nossa. eu vou te falar. Coitado dos adolescentes, gente, piorou. Cara, já tá ruim, né? Vai piorar mais. Como diz o cuiabano, quem beijou, beijou. Boa. É verdade. Gente, e para fechar aqui, a Jane ainda botou uma coisa bem legal. O cliente amou, mas deu resultado? Que é sensacional essa pergunta. Para a gente que é da área de marketing, né, Andréia? Total. Total, né? Porque, amar é legal, mas e aí, deu resultado? Muito pois bacana. Eu costumo brincar com isso aí, quando o pessoal fala, o cliente achou fantástica a ideia e tal, não sei o que, mas e aí, o resultado? Enfim. Eu tenho uma pergunta para o Juliano. Bora, Juliano... que eu ia polemizar de novo, mas vamos embora, vamos continuar. Não, vou polemizar, que você falou até esse negócio, né, de cliente e tal. Eu fico pensando assim, poxa, ego, né? A gente está num problema sério de ego com essa questão de redes sociais, né? Eu estava esse final de semana olhando para o Instagram, como as pessoas viajaram para lugares lindos, né, agora nas férias, né? Aí você fica pensando, ninguém fala, né, que comprou passagem e não conseguiu viajar porque estava positivado de Covid, ninguém fala dos perrengues. Você entra assim nas redes sociais, é tudo o ego lá em cima, você só fica mais na depressão se você fica vendo as redes sociais. E aí, do ponto educacional, eu como mãe de 2 crianças de 11 anos, eu chego a ficar com síndrome de pânico, porque primeiro que né, pegando um pouco sobre seu trabalho, né, como reitor da universidade, é um desafio muito grande para os professores, porque eles vão ter que ser altamente inspiradores, ou se já não estão sendo, né, nesses últimos 2 anos, para botar essa galera aí para estudar, com inspiração, né? E que tipo de residual que isso vai ter na vida desse ser humano, né? Que ainda não está formado, que está aprendendo, tanto assim, criança como adolescente. O que você vislumbra assim, como resultado filosófico desse momento na área educacional, Juliano? Porque isso é uma curiosidade que eu tenho, sabe? Eu acho assim, eu vislumbro o caos. Essa que é a resposta. Mas eu não vou, né? Eu vou costurar algumas ideias aqui. Em 2021, na minha fala de abertura do ano acadêmico, eu fiz a seguinte provocação para a comunidade acadêmica, que era o seguinte: o tema da minha fala foi: é preciso redescobrir a vida. E por que eu usei esse título? Porque é o seguinte: nas redes sociais você não vê a vida de uma pessoa, você vê a vida recortada dela.
você vê aquilo que depois de muitas tentativas de foto daquele prato, ela achou legal e quis postar para determinado público para simplesmente ver o tanto de curtidas ou quem comentou, depende, né? Então, eu acho que uma coisa importante é entender que a vida recortada, por mais bonita que ela seja, ela é apenas um recorte. É igual olhar uma fotografia. A fotografia pode ser linda. A melhor definição de fotografia que eu já vi na vida é fotografia é a arte de pintar com a luz. E é bem isso. Então, o que é fotografia? É aquele instante estático no tempo que é recortado. Não necessariamente é aquilo. Qual que é o grande drama das redes sociais? São dois, na minha opinião. E eu estou falando isso baseado em Humberto Eco. O primeiro é que as conversas que eram reservadas ao foro privado, aquela conversa de quando a gente tomou algumas e começa a falar bobagem no bar e o amigo chega e fala, fica quieto que você está atrapalhando, fica quieto que você está enchendo o saco, ela ficou pública. Então todo mundo ganhou direito de voz, sem filtro. Né? Então todo mundo pode dizer, esse processo de democratização da internet foi um processo de democratização da fala, mas não do espaço de fala. E por que eu estou dizendo isso? É como se eu tivesse te dado um megafone. Você só está gritando mais alto. Não significa que você está dialogando mais. Ou se você está conversando mais. Você só está gritando mais alto. E agora o nosso megafone só está ampliando. Né? Por outro lado, as redes sociais elas estão baseadas numa coisa que incomoda a gente, nós seres humanos, que é a ideia de comparação. Por quê? Porque elas nos forçam a nos comparar. E o que acontece? Tem vários estudos que mostram isso, estudos relacionados à psicologia positiva e relacionados à felicidade, que diz o seguinte, o que é que faz com que você se sinta mais ou menos feliz? É a capacidade de você estar no momento presente. Vamos supor que agora aqui conversando com vocês, eu estivesse pensando, poxa vida, se eu estivesse agora numa praia, hein, com as pernas esticadas, numa boa, eu seria mais feliz. Eu me tornei mais infeliz simplesmente por pensar nisso. E as redes sociais estão o tempo todo baseadas nessa ideia de que pessoas estão fazendo algo que você poderia fazer, mas você não está. Pessoas estão com pessoas que você poderia estar fazendo e você não está. Ou seja, você sempre é aquele que ficou chupando o dedo. E isso gera o efeito rebote que nós estamos vivendo. E isso daqui, esses dias me perguntaram sobre o metaverso. A gente estava falando sobre o metaverso. O metaverso é uma ideia muito legal. O problema é que a gente vai precisar continuar comendo, a gente vai precisar continuar indo ao banheiro, a gente vai precisar dormir e a gente vai precisar pagar boleto. Boletos a partir de agora. Exatamente. Ainda vão ter os novos boletos. Exatamente. E essas coisas são imperativos de realidade. O que é um imperativo de realidade? Você pode negar o quanto quiser, mas ela vai continuar te batendo. Esses dias minha irmã, a irmã mais nova, ela postou uma frase que eu achei genial. Ela falou o seguinte, que você seja na vida como os boletos. Eles sempre vencem. Eu falei, é genial essa frase. Muito genial. Boa, muito boa. Então é isso, sabe? O problema das redes sociais é isso, é que coloca uma vida recortada num mundo de Cinderela. Só que é um mundo que é uma bolha de sabão. E é uma bolha de sabão justamente para você se comparar e começar a acreditar que essa bolha de sabão ela é real. Qual que é o processo educativo que a gente tem que fazer, então? É dizer para os filhos, dizer para os alunos, dizer para as pessoas, fazer o seguinte, é apenas uma bolha de sabão. Ela é bonita, ela faz volume, ela encanta. Todo mundo acha bonita uma bolha de sabão, mas ela é efêmera. Ô, Giliano, deixa eu te falar uma coisa. Você falou do metaverso, mas eu vou aproveitar, porque teve o Second Life, uma tentativa de metaverso há um tempo atrás, e deu água. Acredito que vai dar água de novo. Vários especialistas estão falando isso também. Eu não acredito nesse papo de metaverso. Bom, vamos ver, mas não é por aí. O que eu queria perguntar para você com relação à educação. Teve uma enxurrada de edtechs agora, aí nessa época de pandemia, que choveu, e o tal do conhecimento do agora. Né? A gente tem o conhecimento tradicional das universidades, via MEC e tudo, que parece... Eu como professor universitário, falo com total conhecimento de causa, que ficou muito defasado. A universidade ficou anos-luz para trás
cadeiras de publicidade, jornalismo, o pessoal está falando de redação dos anos 90, publicidade, está dando exemplo dos bichinhos da Parmalat, entendeu? São coisas que eu acho que tinha que ter uma renovação, porque é negócio de metodologia ativa. Eu sou também a favor que o professor motivado é a melhor metodologia ativa que existe. Agora, ganhando mal, com poucos recursos, né? Enfim, ainda tendo toda aquela situação que em sala de aula, muitas vezes falta respeito, porque educação vem de casa e não é na faculdade que você aprende educação. Muita gente acha que é, mas não é. Então, assim, tem uma coisa complicada com relação a tudo isso. E para piorar, vou botar mais pimenta nesse molho, você ainda tem a discussão do presencial, digital, né, que é online, ou híbrido. Misturando esse caldeirão todo, isso tudo que eu te falei, como é que você vê, como é que ficam as universidades, como é que fica a educação, principalmente a educação no Brasil, que já era péssima, quer dizer, péssima, era ruim, mas agora ficou péssimo, ficou horrível, e o acesso, né, porque as pessoas de média e baixa renda não têm a condição de acompanhar a aula online, aí a desigualdade aumenta absurdamente, né? Fica uma coisa aquela coisa de cotas e tudo mais. Como é que, mesmo com cotas, a desigualdade ficou absurda, ficou abissal, né, o negócio? Como é que você vê essa situação toda? Eu acho assim, e essa pergunta aí é uma pergunta que atinge, é tipo um soco no estômago, né, do educador. E isso é muito legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é para que serve a educação. Não a quem serve a educação, porque isso a gente já sabe. Sim. Né? Mas para que serve a educação? E na minha concepção, eu acho que a educação tem que apontar para o significado da vida. Se a educação tem que apontar para o significado da vida, a educação tem que ser um processo de integração social no qual a pessoa adquira as capacidades para, de fato, ser aquilo que os iluministas chamavam de citoyen, né? De ser um cidadão. E aí vem a dimensão cidadã da educação. O que aconteceu com a educação no Brasil? A educação no Brasil ela foi por uma linha de tecnização, né? Ou seja, educação para formar mão de obra para o mercado. Só que a gente sabe que, e isso eu digo sem problema nenhum, a pior coisa que um professor pode falar é que ele está formando seus alunos para o mercado. Porque depois de 5 anos dentro de uma faculdade, quando ele saiu, o mercado já mudou. E ele está desatualizado. Né? Então, isso é uma balela. Agora, para que serve a educação? Para ter diploma? Para diplomar uma população? Não. As universidades deveriam ser espaços onde o saber se encontra para construir pontes. E o que a gente tem hoje nas instituições brasileiras? Ou a gente tem um ensino quase num fordismo educacional, né? Que é formar em série para responder uma demanda, ou então a gente tem o gueto dos iluminados, que não conversa com a realidade. Em geral, essas duas coisas estão misturadas. A gente tem os iluminados e os fordistas que se degladeiam dentro das universidades. Assomado a isso, a gente tem uma precarização da figura do professor. Isso é verdade. E por que ele está dizendo isso? Porque a figura do professor ela deixa de ser uma figura simbólica, tanto é que se você olha nas pesquisas de bem-estar organizacional, os religiosos e os educadores estão muito parecidos do ponto de vista assim, de visão simbólica. Só que o que tem acontecido hoje? Hoje, cada vez mais, o professor tem se transformado em mais uma engrenagem do processo. Tanto é que, por exemplo, hoje nós temos instituições que prescindem da figura do professor. As EDTECs trabalham nessa ideia. Só que aí tem uma coisa importante que eu digo para os meus docentes aqui. Gente, a gente não consegue competir em conhecimento com o Google, por exemplo. Não consegue. Você pode ser o maior iluminado. Agora, uma coisa o Google não ensina, que é essa capacidade de significação da vida. Só que, para isso, eu preciso mudar a forma. Pensem comigo, vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu estava lendo um livro chamado assim, As Máximas de Ptah Hotep. Elas foram escritas 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, ontem.
E o Ptahotep, que era lá um vizir do faraó, ele dizia o seguinte, olha, como deve ser a postura de um líder, traduzindo em linguagem de hoje, para governar um país. E ele falava, o líder deve buscar escutar as pessoas, o líder deve buscar respeitar as pessoas, o líder deve buscar pensar no bem comum, essas coisas. Isso daí a gente não avançou em nada. O Ptahotep muito provavelmente andava de carruagem lá atrás. A gente hoje anda de Porsche, anda de... Hoje, por exemplo, a gente está pensando o que a gente vai fazer com Marte. Mas esses problemas não mudaram. Ou seja, a educação não deu conta disso daí. Por quê? Porque a educação pensou que colocar um monte de ideias técnicas na cabeça de uma pessoa resolve. Não resolve. O que acontece se eu der uma faca super afiada para uma criança? A faca super afiada é o conhecimento. Ela vai fazer merda. E desculpa a expressão. Vai. E é isso que nós temos hoje. Concordo com você. A instituição universitária, ela está virando objeto de estudo dos arqueólogos? Concordo com você. né? Ela está virando uma peça arqueológica. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados em formar tecnicamente e pouco preocupados em formar existencialmente as pessoas. E como é que a gente forma existencialmente as pessoas? Criando vínculos e pontes de vida. Isso a gente não faz. Basta ver que a gente está muito mais preocupado com o currículo do que com a pessoa. Quantas instituições, por exemplo, não sabem nem quem são seus alunos? Verdade. Está preocupado? Não, o currículo não dá conta da vida. Ser professor universitário, a vida não cabe no Lattes. A vida não cabe no LinkedIn. A vida não cabe no Instagram. E a gente começa a fazer esse tipo de coisa. Então, esse é o problema. O problema é que a gente precisa ressignificar a educação a partir do fundamento. Educar é fazer com que cada vez mais a pessoa tenha a capacidade de responder significativamente a vida dela em todas as dimensões. Verdade. Porque aquela história, não basta... Desculpa. Não, porque, inclusive, eu fiz uma experiência recente onde, lá na agência, eu dei para a galera lá, para os colaboradores, e a faixa etária da minha agência, ela é de 29, 30 anos, a média. Né? E eu sugeri para dar para o pessoal lá cursos de pós-graduação. Né? Cursos, né? Vários cursos de pós-graduação. Então, eu ofereci cursos de diversas instituições, inclusive que eu gosto, instituições assim que eu acho bacana, online, né? De forma online e tal. E não são baratos, tá? É caro pra caramba essas pós-graduações. Eu estou falando padrão FGV, entendeu? Padrão USP e tal. Ninguém quis, todos eles preferiram cursos mais específicos, esse do conhecimento do agora. Ninguém quis. Gente, é gratuito, a empresa pagando, ninguém quis. Todos preferiram cursos mais focados no que eles de fato querem saber. Às vezes mais rápidos, né? Com menos duração. Exatamente, André, e rápidos. Exatamente. Exato. Ninguém tem paciência. O jovem não está com paciência, gente. Você dá um livro assim, eles não querem nem ler. É muito grande esse livro. Porque o imediatismo, né? É aquela coisa. E tem esses audiobooks que resume o livro, inclusive. Você podcasts, né? Os podcasts, você não precisa ler o livro inteiro. Mas é uma coisa muito louca, cara. Eu fiquei... sei lá, eu tenho 52 anos. Pô, na época que eu era estagiário, na época que eu comecei a trabalhar, se alguém me falasse, você quer uma pós? Eu fui fazer mestrado com 30 e tantos anos, com quase 40. Pô, se tivessem me dado uma chance antes, talvez eu tivesse feito doutorado. É porque, né? Até porque a vida, cada um vai levando a vida de uma forma e tal. Mas, assim, eu dei uma chance para quase 20 pessoas para se especializar, e todo mundo prefere cursos rápidos, pequenos e específicos. E assim foi feito. A gente está tendo... Tem um livro do Miyakoto, que eu acho muito legal, que ele chama o seguinte, como é que é? Acho que é o Colecionador de Ausências, salvo engano o título. E o que está acontecendo hoje que eu vejo que me preocupa, né? Eu, como filósofo, eu me preocupo porque filósofo... Gente, a palavra da moda, criatividade e inovação, certo? Eu não acredito em criatividade de quem não tem staff, ou seja, de quem não tem base para criar. Como é que eu vou criar alguma coisa se eu não sei o que já foi criado? Mas você não tem experiência. Você não tem, exatamente. Você não tem repertório. Pronto, é isso que eu falo. Repertório, essa é uma palavra ótima. Repertório. Você não tem repertório. É aquela história. Não, eu sou um super chefe,
mas só sei fazer ovo e arroz. Ah, legal, maravilhoso. Então, não tem repertório. E o que está acontecendo hoje? A memória das pessoas hoje dura no máximo uma temporada de Netflix. Em uma temporada, quem era virão, vira mocinho, quem era mocinho, virou. É uma temporada da Netflix. Essa é a memória das pessoas de hoje. E aí, o que acontece? E tem um problema ainda dessa geração que hoje está nessa faixa etária, que eles pensam que o mundo nasceu com eles. Boa. Né? Não, o mundo nasceu comigo. Por isso olha o ego aí, olha o ego aí. Por isso da premência do agora. Não, tudo aquilo, o melhor celular é aquele que saiu por último. Só que isso não acontece com o conhecimento. Tem coisas que os antigos fizeram que a gente não sabe como eles fizeram. Por exemplo, o fogo grego no Império Bizantino. Até hoje estão tentando descobrir o que é esse diabo desse fogo grego. Que é um negócio que quanto mais água você joga, mais ele acende. E ninguém sabe como é que... Né? Essa tecnologia se perdeu. Então, isso se assoma ao seguinte, como o repertório é pequeno e o ego é muito grande, as pessoas acham que cada um é um sol. Luís XIV, se vivesse hoje na contemporaneidade, ele não seria o rei sol. Ele seria mais uma influência. Porque nós temos vários sóis aqui, né? Orbitando nessa pequena galáxia. Então, esse que é o problema. Só que aí o que acontece? Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, um bom livro é aquele que te coloca de joelhos. Vai ler Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosas, as 3 primeiras páginas. Você vai bater de frente com uma parede, que é o seguinte, como diziam os antigos, para separar os meninos dos homens, né? Vai bater numa parede em que ou você se dobra aquilo e vai abaixo e paga o direito de piso, de estar entrando em contato com aquele conhecimento, ou você simplesmente abandona. O que, em geral, se faz, você abandona. Só que quem fez a travessia do Grande Sertão Veredas vai sair chamuscado, arrebentado, não sei o quê, mas vai sair diferente. Isso as pessoas não estão dispostas. Todo mundo quer ser herói desde que não tem esforço. Verdade. Esses dias eu escutei uma frase que eu achei genial. A pessoa falou assim, cara, eu já paguei 4 meses de academia, eu continuo com o mesmo tempo. Mas ela não foi na academia. O simples fato de ter pago a academia, a pessoa não vai gerar efeito. Você tem que fazer o caminho, né? Esse é o metaverso, sabe? Você vai comprar um avatar e já tá do jeito que você quer. Exatamente. Detalhes, né? Aliás, você falou uma coisa muito legal. Tem um outro livro também que eu costumo dar exemplo, que você falou Grande Sertão Veredas, eu falo do Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. Viva o Povo Brasileiro. Que é outro livro também que, se você conseguir passar do início, passar do primeiro capítulo, é um livro sensacional, gente. É um livro, é um dos meus livros de cabeceira. Mas você tem que passar daquele primeiro capítulo que a coisa está esquentando. Você tem que pedir licença. Verdade. Isso é legal. Um bom conhecimento... Desculpa, o título do livro Minha Conta é Mapeador de Ausência. Um bom conhecimento, gente, é aquele que você chega e pede licença. Boa. Assim como quando você vai num lugar respeitado, um lugar formal, você não tem que se trajar de alguma maneira, se portar de alguma maneira, usar a linguagem de uma maneira. Um bom conhecimento é aquele que pede licença. E o que acontece hoje? Todo mundo acredita que um bom conhecimento é só fazer download. Não é só fazer download. Né? Não adianta. Né? Teve uma vez que eu estava dando aula e falei assim, e aí, fulano, você gostou do livro? Professor, eu não li, mas gostei. Como que é isso? Né? Ele leu a resenha. Exato. Então, assim, hoje nós estamos na sociedade do não li, mas gostei. Basta ver. Eu fui por muito tempo professor de lógica. Né? E como é que eu ensinava lógica para os meus alunos? Eu abria uma rede social e falava assim, vamos estudar a estrutura lógica da postagem e dos comentários. O cara começava dizendo assim, o céu é azul. O outro dizia, mas eu não gosto de abacaxi. Aí o outro respondia, mas o meu carro quebrou e foi culpa da minha mãe. E, por fim, o outro dizia, mas o meu cachorro foi maltratado no pet. Ninguém se escuta. Ô, Juliano, você já viu um aplicativo que é super aqui em São Paulo, o pessoal
usa bastante, que em 12 minutos você sabe tudo do livro, de qualquer livro que você quiser. Você põe lá qualquer livro que você quiser, você põe lá. Em 12 minutos, ele conta, e por áudio, hein? O que se trata o livro? É o trailer do livro. É o trailer do livro. Muito louco isso, muito louco. Isso tinha muito nos anos 90, de você ficar com o abdômen sarado em 12 minutos. Aí inventaram 11 minutos, aí inventaram 10 minutos. Assim, chegou no conhecimento agora. Gente, eu preciso aqui fazer um momento dica de livro, que estouramos o tempo, só para avisar. Estouramos o tempo. Eu sabia que a gente esquece. Hoje eu não esqueci, não, gente. Hoje eu trouxe um livro bem legal. A gente não precisa mostrar, o editor coloca aqui. Eu e o Juliano já demos algumas dicas aqui no decorrer da entrevista, mas eu queria dar uma dica aqui muito legal. O livro chama-se O Herói e o Fora da Lei: Como Construir Marcas Extraordinárias Usando o Poder de Arquétipos, da Margaret Mark e da Carol Pearson. Cara, esse livro eu roubei do Davi, inclusive. Eu achei na biblioteca do Davi. Falei, porra, Davi, que livro é esse? O livro é muito bacana. Basta dizer que as duas elas criaram marcas do tipo AT&T, Kraft Foods, General Motors, Madison Square Garden, e por aí. É muito legal. É um livro, assim, eu diria que é obrigatório para quem é da área de marketing, para quem trabalha com publicidade, com propaganda, enfim. Fica a dica aí, O Herói e o Fora da Lei, da Margaret Market e da Carol Pearson, editora, eu vou ficar devendo, editora Cultrix. É isso. Bora, Andréia, dica de livro? Então, eu estou lendo um livro meio holístico, tá, pessoal? É um negócio bem diferente, bem assim, fora da caixa, como a gente está falando. Ele chama Criando Dinheiro e Prosperidade. É da Sanaya Roman e do Annie Packer. Só que você não consegue comprar em livraria mais, só em sebo. É um livro psicografado de duas entidades mediúnicas que vieram para ensinar nós humanos como pensar em prosperidade em relação ao dinheiro. É uma coisa muito interessante. Sobre magnetizar coisas e sobre como você se posiciona em relação àquilo que você quer, aquilo que você gostaria que acontecesse, e eles colocam todo um lance de energia do que você quer já funcionando em prol do seu futuro, só pelo fato de você saber o que você quer. Então, é bem interessante. Depois eu mando para você colocar, Não, tranquilo, a gente acha. Não, eu te dou as dicas aqui de como achar o livro da editora Pensamento. Davi, vamos lá, e você do Velho Continente, manda uma dica de livro. Então, a dica de livro não é um livro que eu estou lendo agora, mas é um livro que essa semana eu já falei 10 vezes dele, então não é coincidência. Então era para falar aqui no programa também, que é o Poder da Cabala, que é escrito pelo Yehuda Berg e traduzido para o português pelo meu mestre de Cabala, o Shmuel. Então, assim, para a galera que estiver interessada em Cabala, fala assim, mas tem um livro introdutório, nem sei o que é isso. Por onde que eu começo? Vai lá, O Poder da Cabala. O Cabala Center ele tem uma distribuição gratuita, às vezes, desse livro, e você consegue achar ele bem barato e o conhecimento é excelente. Poder da Cabala. E falando em Cabala e livros baratos, de conhecimento excelente, um momento do Jabá aqui, digital, que fala de Cabala, que fala de propósito, que fala de empreendedorismo. Link na descrição, porque o gerente ficou maluco e o livro está lá em promoção na Amazon. Boa, o livro do Davi, né? Eu quero autógrafo, Davi, quero autógrafo. Como é que faz autógrafo digital? Aí a gente arranja, aí a gente vê. Dá um jeito, né? Faz uma assinatura digital ou manda pelo... Esse correio aí de Portugal não está funcionando muito bem, não, né? É horrível, cara. Juliano, sua vez para encerrar nosso momento dica de livro e a gente partir para as nossas considerações finais. Cara, ultimamente eu estou lendo um livro que eu estou achando muito legal, que chama Badalada do Doutor Semana. Quem escreveu esse livro foi Machado de Assis. E assim, são as crônicas de Machado de Assis comentando a sociedade da época dele. Por que eu estou gostando? Primeiro que são crônicas curtas, para quem gosta de conhecimento fast food, é rápido, né? Então, são crônicas curtas e são absolutamente irônicas e engraçadas. Então, recomendo. Tem uma edição nova de 2019 aí,
com todas elas, as badaladas do Doutor Semana de Machado de Assis. Se vocês querem entender o que era o Brasil Império, passando do Brasil Império para o Brasil República, de uma maneira engraçada, e ver que, depois de quase 200 anos, muita coisa não mudou, leiam essas crônicas. Vale a pena. Boa. Gente, a gente tem que entrar na reta final do M de hoje, inclusive deixar um convite para o Diliano voltar, porque tem muita coisa para conversar. 1 hora é pouco, passa rápido. Na verdade, a gente já estourou, já estourou 11 minutos já, mas assim, você vê como tem assunto, né? E eu tenho certeza que todos nós aqui temos muitas perguntas ainda. Meu roteiro, por exemplo, ficou pela metade, né? Porque, logicamente, eu tenho que deixar meus amigos da bancada ficarem à vontade. Mas, assim, André me roubou pergunta hoje, Davi me roubou pergunta hoje, e eu tenho ainda muita pergunta para fazer. Vamos chamar de novo, Juliano. Exatamente, fica o convite no ar, né? E vamos entrar na reta final do M de hoje, começando, ladies first, começando com a Andréia, para a gente, né, chegar ali, deixando o nosso convidado fechar o M num grande finale. Então, está contigo, Andréia. Gostei muito de conversar com você, Juliana. Achei que todo o seu conhecimento é totalmente válido nos tempos de hoje, principalmente de hoje também, em função de todo esse momento pandêmico que a gente passa. E quero conversar muito mais, porque nada melhor do que ter um conhecimento, né, de teologia, psicologia e, enfim, teologia, tudo. Você é realmente uma cabeça completa, assim, para nos ajudar. Obrigada pelo papo. Imagina, o prazer foi meu. Davi, vamos lá, Davi. Contigo aí, exatamente do velho continente. Se você tiver alguma novidade, você sempre encerra também dando alguma... Não vem de trovador do Apocalipse, não. Só fala como é que anda. Caos, trevas. As pessoas aqui estão com tochas na rua, cara. Eita, cara, nós. É assim que tá. Tá bom. Mas olha só, o Juliano é um cara legal para a gente trazer de novo, aí, fazer a trilogia dele aqui no programa, porque é o seguinte, cara, conhecimento requer alguma paciência, né? Requer a gente passar a primeira temporada. E aí a gente tem vários assuntos assim que a gente meio que abordou, foi meio que superficial, que vale a pena a gente aí entrar de cabeça. Porque eu acho que ajuda muito, sabe, para quem está assistindo a gente, porque às vezes as pessoas ficam numa de não, a gente tem que inventar algo novo e descobrir a pólvora, inventar alguma coisa. Cara, o conhecimento está aí, cara. Se você conseguir pegar uma sabedoria antiga e trazer isso para o teu cotidiano, vai querer inventar, que roda, cara. Tá tudo aí. Basta a gente passar a primeira temporada e saber aplicar isso na nossa vida. Então, Juliano, tamo junto na próxima, hein? Boa. Obrigado. Vamos lá. Bom, vou passar a bola para o Juliano, mas agradecer a você aí do outro lado da telinha que está com a gente até agora, né? Um programa estourado. Muito obrigado para você que já nos acompanha e nos conhece aqui do M. E você que está assistindo pela primeira vez o programa, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Agora sim, é a vez do nosso convidado, Diliano Mazeto, reitor da Unicatólica, fechar o M de hoje num grande finale. O programa é todo seu, Diliano. A gente não combina nada com nenhum convidado, então fica à vontade. Agora é a sua hora aí de se expressar da maneira que você quiser, sem pergunta alguma. Bom, em primeiro lugar, gostaria de mais uma vez agradecer Sandro, Davi, Andréia. Foi um prazer esse bate-papo aí com vocês. Eu acho que a gente cresce muito quando a gente está disposto a dialogar. Esse é um mote. O meu Instagram, eu assino o meu Instagram com essa frase: vem dialogar, sabe? Que eu ainda acredito nessa invenção antiga chamada diálogo. Bom, eu termino o nosso momento, então, da minha parte, com uma expressão de Guimarães Rosa, que eu acho que vale muito a pena nesse período de pandemia, onde a gente está ressignificando e pensando muitas coisas. Guimarães Rosa diz o seguinte: meu amigo, viver é etc. Então, acho que eu termino justamente com isso. Viver é etc. Boa, boa. Bom, fica o convite, então, no ar para você voltar e volte mais vezes, não só, mas volte várias vezes. E eu queria também, hoje eu vou fechar meio a lá Miguel Falabella nos áureos tempos do video show. Eu vou dizer uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu adoro essa frase, que diz o seguinte: a gente cresce diminuindo o ego e não as pessoas. Gente, muito obrigado, a gente se vê. Lembrando que estamos toda semana aqui no M, no YouTube. Valeu, pessoal. Beijos e abraços. Muito bom.